Olá, boa noite. Que alegria retornarmos para mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. Vamos lembrar a todos aqueles que desejarem trazer os seus recipientes com água para que a espiritualidade amiga possa, trabalhar esses fluidos, trazendo o que for de melhor para cada um de nós. Lembrando também que os nossos irmãos menores podem também e devem receber deste benefício que vem do alto. Então separe também a água para os seus pets de estimação, para as suas plantinhas, por que não? Ok? Então vamos lá. Vamos dar início, fazendo a abertura do livro aqui de reflexão, Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Carlos Torres Pastorino. Vamos ver o que ele nos reserva. 201, item 201, para quem gosta de acompanhar. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também, ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Carlos Torres Pastorino, nos trazendo aí a atenção à importância de que nós criamos os nossos estados de consciência. E os nossos estados de consciência refletem no nosso corpo físico. Então, que nós possamos, nós, darmos a oportunidade a nós mesmos de nos curarmos. Ninguém consegue nos curar, a não ser que nós queiramos, que nós permitamos. Lembra que Jesus falava? A sua fé te curou. Então, a nossa crença, a nossa confiança, a nossa fidelidade que ele podia fazer, permitiu que ele nos ajudasse. Então, que nós possamos, através dos bons sentimentos, das boas emoções, alimentarmos bons pensamentos, pensamentos construtivos, pensamentos que nos coloquem para frente. E assim, esses bons sentimentos e pensamentos vão refletir nas nossas boas ações, nas nossas palavras, em tudo onde quer que nós estejamos. Muito bom, né? Nosso irmão Carlos Torres Pastorino, item 201. Então, fechemos os nossos olhos e vamos agradecer e pedir ao nosso Pai, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, sobre a égide do nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, o nosso meigo Nazareno. E toda a espiritualidade amiga que nos cerca, que nos acompanha em nosso dia a dia. Que eles possam nos ajudar e aí inspirar os bons pensamentos através de alimentar as boas emoções e os bons sentimentos, Senhor. Aguce, Senhor, a nossa capacidade de entendimento na lição de hoje. Dê-nos, Senhor, o pão da vida, o conhecimento para que nós possamos vivenciar a prática do Evangelho, do código moral trazido por Ti, Mestre Jesus. Obrigada. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Mestre. Obrigada, espiritualidade amiga. Nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos abrir, então, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver a lição que nos remete na noite de hoje. Abrindo aqui de maneira aleatória. Deixai que venham a mim as criancinhas. Capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. O que será que Jesus, queria nos transmitir quando falou assim? Disse o Cristo, item 18. Deixai que venham a mim as criancinhas. Que será que criancinhas ele estava se referindo? As criancinhas do corpo físico, ou seja, aqueles espíritos recém-encarnados que habitam ali um corpo ainda no estado mais inicial da sua jornada terrena? Ou será que ele traria para nós já uma consciência um pouco mais ampliada e um entendimento de que nós ainda somos, todos nós, crianças espirituais? Estamos muito mais próximos da nossa descendência do reino animal do que próximos ao reino angelical ou dos espíritos puros, como Jesus já o é. Então, vamos ver o que eles vão trazer de entendimento. Deixai que venham a mim as criancinhas,
Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Quem são essas almas que gravitam em torno dessas regiões inferiores, senão nós, ainda espíritos imperfeitos, ainda distantes dessa potencialidade que podemos ser, expressarmos em toda a bondade, em todo o amor que é o nosso Pai. Nós somos esses espíritos aí inferiores que habitam essas regiões ainda inferiores. E ele diz, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física. Então vamos além. Como Paulo chamava, nos convidava, vamos sair do sentido literal da palavra e vamos buscar o entendimento do espírito. E isso requer um avanço, uma inteligência, né, um pouco mais aí desenvolvida. E ele lá no próprio evangelho diz que quanto mais intelectual o espírito é desenvolvido, maior a sua capacidade de entender a moral, a evolução espiritual. Então, olha lá o que ele diz. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Ou seja, a criança ali, o espírito está nesse processo de reencarnação, e aí a sua maturidade não pode ser comparada à maturidade de um espírito já em uma idade adulta. Podemos levar isso tanto no micro, vou dizer, nessa pequena passagem que estamos fazendo aqui agora, como também no macro, como em toda a nossa trajetória dentro dessa vida eterna. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Ou seja, aqueles espíritos que já têm uma capacidade de entender o que são e como podem aí agora galgar, através da fé raciocinada, esse esclarecimento como consciências espirituais que somos. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente, ou seja, ele está fazendo aqui alusão à fé cega, né, que nós estamos aí subordinados quando ainda crianças espirituais. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Ou seja, a gente aí, nessa trajetória de aí mais ou menos 2000 anos após a vinda do Cristo, nós ainda temos muito pouco conhecimento, principalmente antes da vinda do Consolador Prometido, do Espiritismo, do que verdadeiramente Jesus queria nos transmitir através das parábolas. Lembra que quando ele aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai explicar por que ele falava por parábolas. Porque a nem todos ele podia falar da forma que falava com seus discípulos. Porque nem todos tinham a capacidade de entender como os discípulos que estavam mais próximos a ele. Então ele falava para nós por parábolas, ele adequava a sua linguagem para aquela consciência daquela época, ou seja, ele vai falar de peixes com pescadores, ele vai falar de ovelhas com os pastores. Então ele vai adequando a sua forma de falar, trazendo histórias para ajudar ao entendimento e à fixação da sua mensagem. Hoje já nós, com a chave do Espiritismo, conseguimos desvendar o sentido ali profundo das suas parábolas, o que ele verdadeiramente queria ensinar ao espírito e não àquele ser que estava ali com aquela maturidade, naquele momento, naquela encarnação. Então ele diz que digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado,
que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Ou seja, aí quem traz a mensagem é João Evangelista, Paris, 1863. O que ele está dizendo? Que esses espíritos, a manifestação espírita, ou seja, a comunicabilidade dos espíritos para conosco, vai ser então esse sol que se aparece no monte, ou seja, que nos convida a elevar, a ter maior entendimento daquilo que outrora nós não tínhamos a capacidade de entender. Então a espiritualidade amiga vem para nos ajudar a esclarecer e aí entendemos o que Jesus queria dizer aos nossos coraçõezinhos, ainda crianças espirituais que somos. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, refletindo acerca do Evangelho, esse código moral que foi vivenciado pelo Cristo de Deus, conhecido para nós como Jesus. Que o nosso irmão, em toda a sua misericórdia, possa ir irradiar de seus pensamentos para todos nós. E vamos agradecer pela presença da espiritualidade amiga, por ter nos ajudado a transformar nesse momento os nossos lares nessa luz. Sejam todos bem-vindos aqueles que com vocês vieram, trazidos para este momento de reflexão, de ensinamento, de comunhão. Pedimos também à espiritualidade amiga que possa aí derramar, transmutar os fluidos dessas águas que aqui deixamos. Que elas possam nos auxiliar a trazer esse reequilíbrio entre os nossos corpos. Obrigada, Senhor. E que através da busca do entendimento, da compreensão da sua mensagem viva, da verdade sobre a verdade verdadeiramente vivida por ti, nós possamos nos esclarecer, nós possamos viver como você viveu. E assim, nos curar, porque tu, médico dos médicos, veio para os doentes, nós, aqueles sedentos desse pão da vida, da cura dos nossos corações, e que possamos encontrar em ti, dessa busca incessante, por desvendar desses mistérios, buscar em ti o nosso remédio, a nossa cura. Ensina-nos, Senhor, a ser tudo aquilo que você já é. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Mestre. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos cerca, que nos orienta, que nos inspira. Que tenhamos uma semana de muita luz, de muitas oportunidades, Senhor, de praticar o seu Evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.